Irmãos, a igreja não é uma instituição humana, amém? Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu ofícios aos homens. A igreja nasce no coração de Deus como uma estratégia para alcançar o propósito eterno de Deus. Todos nós temos uma missão: expandir o reino de Deus, ir por todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulos. Não é fazer frequentadores, nem fazer crentes, é fazer discípulos, seguidores, alunos, que vão aprender com a nossa vida, vão aprender vendo a gente viver e praticar. Essa missão que Deus instituiu através de Jesus Cristo, essa missão nos confere o quê? Autoridade. Autoridade é autorização para cumprir uma missão. Então nós temos um desafio muito grande. E nós temos fortes oposições que tentam nos impedir de realizar a missão que Jesus nos deu. Principalmente Satanás, o mundo, a carne e o maior de todos os inimigos, eu mesmo, nosso ego. O evangelho do reino, o evangelho que Jesus pregou, além de trazer salvação, vai trazer também formação, vai trazer também toda uma estrutura para que você se torne a cada dia semelhante a Jesus. A igreja é a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito eterno. Vamos repetir essa frase? A igreja é a estratégia de Deus para cumprir o seu eterno propósito. Por conta disso, temos sentido a necessidade de ensinar aos irmãos de modo mais prático a respeito de unidade. Deus tem nos falado, temos trazido algumas palavras sobre isso, e o Espírito Santo continua testificando em nossos corações que nós precisamos falar mais sobre isso. E os irmãos vão entender, na medida que a gente seguir juntos aqui, vão entender o quanto isso é importante, necessário, e o quanto é pré-requisito para o nosso trabalho, para que a gente alcance o propósito eterno de Deus. Não é possível sem unidade. Em primeiro lugar, queria abrir com os irmãos o texto de João 17, de 20 a 21. Jesus diz algo nesse texto muito forte, que expressa o desejo do coração dele. Jesus diz assim: e não rogo somente por estes, os discípulos que estavam com ele naquele momento, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E aqui ele está falando de mim, de você, de cada um de nós, para que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Daqui desse texto você entende que esse é o desejo do coração de Jesus, que nós sejamos um. E você percebe que a consequência de sermos um é esta: que o mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo Pai. A coisa é tão prática, é tão forte, irmãos, que se alguém entra entre nós, vem nos visitar e vê um ambiente de concórdia, um ambiente de unidade, ele sai com a sensação forte da presença de Deus e sai dizendo: ali Jesus está. Mas quando um visitante vem e vê que há discórdia, vê que um dá uma palavra, outro dá uma palavra contrária, o outro, e vê que há um clima tenso, ele sai com a impressão ruim daquele ambiente. A igreja precisa ser um ambiente
fruto da vida de Cristo. Amém, irmãos? E Jesus, ele era um com o Pai e com o Espírito Santo, e ele ora a Deus para que sejamos um. E se houver em nós obediência suficiente para cumprir a palavra de Deus, nós seremos conduzidos à unidade. Um segundo ponto que eu queria tocar é que um reino só subsiste em unidade. Um reino não tem força se ele é dividido. Jesus diz em Marcos 3, 24 a 25, está ali numa situação em que alguns tentam, ele é acusado de tentar expulsar os demônios por Beelzebu, e ali ele fala de um princípio. Ele diz assim: se um reino dividisse contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Uma igreja dividida, na verdade, é uma igreja adoecida, capenga, que anda mancando. O meu corpo, ele anda bem porque todos os seus membros estão em harmonia. Mas já pensou se um pé não quer fazer o que o outro pé também quer fazer? Se o cérebro comanda e um pé quer ir para frente e outro pé quer ir para trás, como é que fica isso, hein? Se eu sofro uma pancada no nariz e uma mão quer proteger o nariz e a outra mão quer bater no nariz, de forma que já por esse exemplozinho já dá para ver que não dá para caminhar sem unidade. No texto de Efésios 4 e de Filipenses 2, é bom que os irmãos meditem nesse texto, está falando de unidade. E diz que devemos pensar uma mesma coisa, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo modo ou maneira de pensar. No texto de Efésios 4 diz que devemos ter uma atitude e um procedimento que dignifique a missão, a vocação para o qual fomos chamados. E ali diz que o nosso coração deve ser, nossa atitude, o nosso procedimento deve ser com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Jesus disse assim: olhem para a multidão no mundo. Os grandes os dominam, entre vós não será assim. Antes, o maior servirá ao menor. Antes, entre vós quem governa será como quem serve. E o servo era aquele que lavava os pés dos seus senhores quando eles chegavam em casa. Naquela época não tinha asfalto, não tinha calçamento, era muito raro. As pessoas andavam muito na terra e chegavam em casa com os seus pés sujos de lama, e os servos, não eram os filhos que lavavam, eram os servos que iriam lavar os pés dos seus senhores. E Jesus disse que a nossa atitude deve ser essa. Então, quando eu estou ministrando aqui para vocês, eu não estou ministrando como quem domina a igreja, mas como quem quer que vocês tenham proveito na fé. Paulo diz: eu quero ter entre vós, estar entre vós e comunicar algum dom para quê? Para aumentar a vossa fé, para ajustar a vossa caminhada, para corrigir os erros. Então essa é a atitude de quem exerce a autoridade, e assim também uns com os outros. Quando a palavra diz que devemos sujeitar uns aos outros, em certa medida temos autoridade uns em relação aos outros. E Paulo diz que para manter essa unidade, para andar de modo digno do nosso chamado, nós temos que considerar o outro superior a mim. Eu devo também ter mansidão. Mansidão é aquela atitude de quem aceita o jugo, de quem se deixa ser governado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A mansidão é a facilidade com que você é governado por Jesus e pelos outros.
como você se comporta na sala de aula, com o professor que é a autoridade ali, como se comporta quando encontra a polícia na rua, como se comporta quando encontra o agente de trânsito, como se comporta quando encontra o prefeito. Amém? Com mansidão. E a palavra diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, eu não vou me sujeitar aos outros porque os outros são legaizinhos, bonzinhos, eu gosto deles e eu me identifico com eles, eles são legais. Não é por causa disso. Eu me sujeito aos outros porque Jesus assim o quer. E Jesus é o meu Senhor. Amém, irmãos? Isso significará que na prática haverá na igreja um ambiente de intensa gratidão. Gratidão é resultado da graça. A gratidão é uma reação que eu tenho à graça de Cristo. Ele me deu tudo sem eu merecer. E eu fico grato a Ele. Então eu tenho um ambiente de gratidão. Então, se Jesus me amou tanto, eu quero amar também. Se Jesus me serviu tanto, eu quero servir também. E isso vai se concretizar, vai se expressar num ambiente de colaboração mútua. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Eu ajudar o discipulador na missão dele de cuidar de um discípulo. Vocês, cada um de vocês, colaborar com o pastor no todo o cuidado da igreja, em todas as tarefas e eventos e coisas que a gente faz. Todos colaborarem com o diaconato no serviço de atender aos necessitados da igreja. Amém? Nos encontros e etc. E também um ambiente de pacificação. O texto de Efésios 4 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paz aí nesse caso é a ausência de inimizade. A gente vai para um outro assunto depois, em outro momento, que é como solucionar conflitos entre nós. Amém? O vínculo da paz. Então eu pacifico. Jesus disse assim: bem-aventurados os pacificadores. Quando eu encontro dois irmãos brigando, eu não vou botar fogo na briga. Eu vou botar o quê? Água. Eu vou apagar o fogo. Eu vou botar o extintor lá para apagar aquele fogo. Eu vou semear a paz entre os irmãos. E se temos um ambiente de gratidão, de intensa colaboração, onde os irmãos agem pacificando as situações, se são humildes, mansos, submissos, sujeitos uns aos outros, então a gente vai ter um ambiente propício para essa unidade. A unidade é um pré-requisito para o crescimento da igreja. Sem unidade, a igreja não cresce. A gente vai para Atos 4:32. Havia aquela igreja primitiva que a gente tanto sonha com ela, né? Que a gente tanto deseja ser como aquela igreja primitiva. A gente cita exemplos tantas vezes dessa igreja primitiva, mas a gente vê em Atos 4:32 que diz assim: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. A gente está numa era em que se valoriza muito o discordar, né? Parece que se eu não discordar, eu não sou homem. Se eu não discordar, eu não tenho identidade própria. A valorização da identidade própria, mas na igreja primitiva não havia isso. Todo mundo queria ser como Jesus. Quando eu fui colocado em Cristo, Vinícius morreu. Então, para que eu vou valorizar mais o meu modo de pensar, a minha maneira de fazer? A igreja, ela não tem que viver a maneira que os pastores querem que ela viva. Nós temos que viver a maneira como Jesus quer que vivamos, amém? E nem também, nenhum de vocês deve impor a opinião de vocês sobre outros. Nós devemos impor a opinião de Cristo, os mandamentos de Cristo, de forma muito graciosa, não como que oprimindo os irmãos, mas como que salvando eles da escuridão. Amém, irmãos? Amém. Olha, o ambiente
de Atos 4 era tão gostoso, tão bom, que naturalmente as coisas aconteciam. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía. Com grande poder davam um testemunho a respeito da ressurreição de Cristo, e maravilhosa graça havia entre eles, e não havia entre eles necessitados, porque os irmãos se compadeciam daqueles que estão passando aperto e repartiam, e depositavam aos pés dos apóstolos as contribuições, e os apóstolos repartiam entre os necessitados, além de sustento dos apóstolos, como Paulo orienta Timóteo, além dos gastos relativos a viagens e etc., como Paulo fez muitas vezes. E Paulo diz assim: ninguém milita às suas próprias custas. Então os gastos das viagens de Paulo, quem supria era a igreja. Esse ambiente de unidade possibilita que a igreja avance e cresça em outros pontos. Num ambiente assim gostoso de unidade, há a formação de novos ministérios. Num ambiente de unidade, aparece gente querendo ser pastor, aparece gente querendo ser discipulador, aparece gente querendo cuidar de vidas. Mas num ambiente tenso, num ambiente de discórdia, as pessoas ficam assim, dizem: não, peraí, deixa eu ficar quietinho no meu canto aqui, porque aqui eu fico mais em paz. Não é não, irmãos? Você vê como é fácil você lidar com gente humilde. Você não gosta de estar com gente humilde, mansa, gente que se sujeita, gente que está aberta. Mas gente insubmissa, que não é mansa, gente que encrenca com coisa pequena, você não se sente confortável de estar ao lado dessa pessoa. Bom, como se processa a unidade da igreja? Que a gente precisa entender, porque a igreja, ela, como eu disse no começo aqui, ela é a estratégia de Jesus para alcançarmos o propósito eterno. De acordo com Efésios 4, para que haja unidade na igreja, Jesus deu ofícios aos homens. Subiu, levou cativo o cativeiro e deu ofícios aos homens. Os ministérios, eles vão ser desenvolvidos, tanto os ministérios específicos de pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas, quanto o ministério comum de cada um, de servir na casa de Deus, fazer discípulos, de ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Os serviços diaconais também, a igreja desenvolvendo esse seu serviço, os pastores presidindo isso, coordenando isso, definindo a fé, porque aí entra a função pastoral. A fé da igreja é definida pelos ministérios específicos, mas a fé da igreja não é a fé dos ministérios específicos, a fé da igreja é a fé comum. Mas aos pastores cabe a função de definir essa fé, de separar o que é do que não é, de julgar a fé de acordo com a Escritura. E eles vão dar conta a Deus, e precisam fazer com muito temor, porque vão dar conta a Deus desse serviço. O exercício dos ministérios, tanto de pastores quanto os ministérios comuns aos santos, sendo desenvolvido, produzirá, de acordo com Efésios 4, produzirá edificação da igreja, produzirá unidade da fé, produzirá amadurecimento e nos livrará das heresias, das divisões e da astúcia de homens que enganam fraudulosamente. Como é que está o texto lá? Diz assim: e ele concedeu a uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o correto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o desempenho do serviço produz o quê? Edificação. Para que, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que ele falou de guardar a unidade do Espírito. Você guardando a unidade de espírito, havendo paz entre os irmãos, o mesmo Senhor, a mesma fé, um só batismo, você caminhando junto com a igreja, você vai sendo conduzido à unidade de fé, a ser varão maduro,
à medida completa da estatura de Cristo, ou seja, me tornar semelhante a Ele. E diz mais, para que não sejamos meninos levados em roda por todo o vento de doutrina. Hoje um irmão postou um vídeo no grupo a respeito do arrebatamento e conferiu muito bem com a fé que a gente tem. E aí uma outra irmã colocou que ia pesquisar algumas coisas e tal. Eu disse, cuidado com pesquisa de internet, porque a internet você encontra de tudo quanto é doutrina que você imaginar. E até para nós pastores, às vezes é confuso. Imagina para as ovelhinhas. E aí eu disse para os irmãos, olha, vocês não são ovelhas sem pastor, você tem pastor. Você tem os ministérios, você tem os irmãos. Se você andar em unidade com os irmãos, você vai crescer. Mas se você ficar bebendo de tudo quanto é fonte, sua cabeça vai rodar e você já não vai saber mais no que crer. E aí o seu relacionamento comigo vai ser só para tirar dúvida, toda hora, dúvida, e esse aqui, isso. Não, ouça os ministérios, vamos crescer junto, amém, irmãos? Amém. Sejamos unidos, ouça os irmãos que reúnem com você, para você não ficar confuso. Os ministérios, então, sendo exercidos, vão produzir bons efeitos sobre as ovelhas. Mas só vai produzir bons efeitos sobre as ovelhas que se portarem com humildade para receber o ensino, que abrirem sua vida, que andarem na luz. Aqueles que são mansos para receber o governo de Cristo, que também se expressa através da igreja, submisso e obediente para seguir aquilo que é ensinado. Em Hebreus 13:17 tem um texto muito forte, irmãos, que diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Obediência e sujeição são duas coisas diferentes, mas muito ligadas. Obedecer é você fazer o que foi orientado, e sujeitar-se é ter o coração aberto para receber influência, para receber a palavra, de coração aberto para receber o ensino e a instrução. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como quem há de dar conta delas. Porque eles estão cumprindo uma missão que Jesus ordenou. Então estão trabalhando para Jesus, assim como você, como discipulador, você também está trabalhando para Jesus, e você, cumprindo uma missão para Jesus, você é um recurso para o crescimento daquele discípulo. E diz assim, vou repetir o texto: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como quem há de dar conta delas, para que desenvolvam o serviço com alegria e não gemendo, porque isso não lhes seria proveitoso. Se o pastor faz o serviço suando, com oposição na igreja, com confusão, no meio, ele acaba sendo enfraquecido. E para você que não está o coração submisso, você não vai experimentar o proveito daquele ministério. Eu faço uma pergunta aos irmãos: essa palavra está abençoando vocês? Amém? Mas vai abençoar se vocês tiverem coração aberto, se vocês forem como os de Bereia, se conferirem na Escritura, se receberem com mansidão, se forem meditar e dizer assim, não, aquilo que foi ensinado é Bíblia, então eu vou fazer, vou praticar, vou viver. Senão, vocês não vão experimentar proveito nenhum do que eu estou falando. E vocês mesmos depois vão começar a achar que, Vinícius, meu discipulador, Marcos e Mário, não me acrescenta nada. E não te acrescenta nada porque o seu coração está fechado. Se eu tenho humildade e considero os outros superiores a mim mesmo, eu tenho que aprender com eles. Então eu, como pastor, tenho que aprender com vocês. Eu preciso ter um ouvido grande para ouvir vocês também. E aprendo com vocês. E a gente quer formar outros pastores aqui, amém? Tem uma passagem aí, diz que até dedicou o chequeiro. O Paulo não se exclui disso. Exatamente. Aí
Jorge está fazendo uma observação de que Paulo diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, Paulo não estava se excluindo disso. Paulo não considerava que ele tinha a fé completa, mas ele também estava sendo levado à fé, ao complemento da fé. E eu também, todos nós, todos os pastores. Olha, irmãos, esta é a via que Jesus coloca em sua palavra para que a gente cresça em unidade. Tudo isso que eu expliquei aqui até agora é a via que Deus colocou para que cresçamos em unidade. Se você pegar uma via diferente dessa, não vai produzir unidade. O ponto 6 que eu queria dizer: devo me esforçar para preservar a unidade do Espírito. A unidade da fé eu vou alcançar à medida que ando com os irmãos e experimento os efeitos da ação dos ministérios, o que eu acabei de falar aqui. A unidade de espírito significa minha disposição de andar junto, de ter compromisso em comum, na medida do tipo de compromisso. Então, exemplo, eu reúno aqui, nós reunimos aqui, nós temos que ser unidos aqui. Deveríamos ser unidos com toda a igreja na cidade. Mas quando a gente vai tentar unidade com a igreja na cidade, tem uma série de coisas que é difícil processar, é difícil de fazer. É muito complicado. Mas devemos começar aqui. Se a gente não tiver unidade aqui, como vai ter unidade lá? Irmãos, o esforço para guardar a unidade consiste também em evitarmos o que gera divisão e curarmos o que já está dividido. Então eu tenho que prevenir aquilo que pode causar divisão, e se há divisão eu tenho que curar essa divisão entre nós. Aí eu faço a pergunta: o que promove divisão na igreja? Eu queria fazer algumas pontuações. Eu não vou completar o assunto. Existem outras coisas, mas a gente quer citar algumas especificamente. E a primeira eu citaria discórdias. Gálatas 5,19, quando fala das obras da carne, tem lá: ira, dissensão, discórdia, disputa, inveja, ciúmes. A discórdia começa num relacionamento entre dois irmãos. Dois irmãos que deveriam amar como Jesus amou. Dois irmãos que foram unidos pela cruz de Cristo e que deveriam andar juntos. Diz assim: o quanto for possível entre vós, tende paz com todos os homens. Mas às vezes não é possível, mas o quanto for possível eu me esforço por isso. Por isso precisamos considerar como coisa absurda que possa haver entre nós alguém que não fala com o outro. Graças a Deus não há entre nós, mas já houve situações. E aí nós não podemos considerar isso como algo normal. Você que pode estar vivendo isso, eu desconheço algum caso entre nós, mas você que possa estar vivendo isso, você não pode considerar isso como algo normal. A palavra diz que se você tiver algo contra o seu irmão, antes de oferecer a oferta, vai primeiro e reconcilia-te com o irmão, na medida do que é possível. E se não há como haver diálogo, é preciso buscar ajuda de outros para que possa resolver. Lembra que 2 judeus procuraram Jesus e disse: mestre, há uma contenda entre nós, como devemos fazer? E Jesus pergunta: quem me pôs de juiz entre vocês? Mas se fosse entre os discípulos, Jesus diria isso? Se Jesus pegasse 2 discípulos brigando, Jesus diria: quem me pôs de juiz sobre vocês? Não, Jesus iria ajudar os discípulos a se entenderem. Então, discórdia é algo que precisa ser combatido. Devemos eliminar qualquer possibilidade de discórdia entre nós. Uma coisa que eu tenho pensado, irmãos, é assim: eu disse aqui no começo,
às vezes valorizamos, achamos legal, como hoje na sociedade, o máximo das pessoas é discordar. Elas gostam de discordar. Parece que se sente mais homem, mais mulher, mais identidade. Eu sou mais eu. Entre nós não deve ser assim. Entre nós deve ser: eu amo concordar. Eu amo pensar junto com os meus irmãos. Eu amo chegar a um ponto em comum com os meus irmãos. E sabe como é que eu mantenho a unidade com outros irmãos da cidade? Quando eu estou com eles, eu não toco em assuntos controvertidos. Eu toco num assunto que é comum entre nós. A menos que o pecado aconteça diante dos meus olhos. Aí eu não posso me calar, eu tenho que dizer. Amém? Olha só. Posso até pensar diferente do meu irmão, mas continuo junto com ele. Sempre tem alguém com uma função de autoridade que pode desempatar entre eu e meu irmão. A discórdia acaba quando, ao buscar ajuda, definimos um acordo naquele assunto. Acato aquilo que foi definido e pronto. Então, se Mari e Tiago estão brigados, tentam conversar e não conseguem, pedem ajuda, ou a Vini, ou alguém mais maduro na igreja. Chamam e dizem: olha, julga aqui essa situação entre nós. E aí aquele irmão vai dizer: olha, eu estou achando que você está errando nisso e você está errando nisso, então você conserta isso e você conserta aquilo. E aí você, cheio de fé em Jesus, você disse assim: eu quero agradar Jesus, e pronto, resolve aquilo. Perdoar, irmãos, é algo opcional? Não é algo opcional. É algo que é ordenado. E Jesus chega a dizer assim: se não perdoares, eu também não vos perdoarei. Mas se discordo isso, me separa do meu irmão, mostrou-se como uma obra carnal. E pode se tornar um pecado para mim. E aqui está formada a primeira divisão na igreja. Quando eu e um irmão temos pendengas mal resolvidas. Bom, eu quero dizer aos irmãos que é comum acontecer situações mal resolvidas. O errado é não tentar resolver. A vida é muito dinâmica, muito cheia de situações, então uma hora ou outra vai acontecer. Eu, Henrique e Claudevan estamos muito juntos. De vez em quando acontece uma outra situação, mas não deixamos sem resolver. Resolvemos, conversamos, pedimos perdão um ao outro, reconversamos de novo para esclarecer. Na maioria das vezes percebemos que houve um mal entendido. E não podemos ignorar que Satanás tenta nos dividir, né? Eu devo conversar com brandura e tentar achar pontos em comum. Devo procurar resolver com humildade e mansidão, considerando o outro superior a mim. Devo estar aberto ao diálogo. Devo tentar convergir, concordar. E devo entender que o concordar agrada mais a Deus do que o divergir. Eu só posso divergir de alguém, discordar de alguém, quando a Escritura está sendo contrariada, quando a Bíblia está sendo contrariada. E mesmo assim, a maneira como eu faço isso deve ser uma maneira com mansidão, com humildade, com docilidade, com brandura. Discordar, irmãos, não é algo totalmente negativo. Discordar é positivo quando vem acrescentar, completar ou dar plenitude a algo. E deve ser feito com atitude de colaboração e não como um meio de satisfação própria, de ego ou de autoafirmação. A minha opinião é essa. Eu penso assim. Eu devo fazer para a glória de Deus, ainda que isso para mim seja custoso. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto nacional.
Sacrifício vivo, sacrifício de mim mesmo. Um outro ponto causador de divisão na igreja é a maledicência. Porque como é que acontece a maledicência? Eu tive alguma pendenga com meu irmão. Não resolvi e fiquei com o coração meio... E aí, eu comento com outros a pendenga que eu tive com o irmão e mostro para o outro que eu tive razão e ele não. A partir deste momento, eu me fortaleço e enfraqueço o outro irmão diante daquele. E agora, já não são mais 1 contra 1, agora são 2 contra 1. E aquela mini divisãozinha que começou ali já está crescendo na igreja. E essa coisa de você dizer, de você expor suas discordâncias em relação ao irmão, isso alimenta o ego e gera uma obra da carne chamada disputa. E assim a divisão vai crescendo. Um grau ainda mais baixo, mais tenebroso, mais repreensível da maledicência é a fofoca. A fofoca é assim: eu digo para o outro o que o outro disse do outro. Eu estive com o Léo Marcos e o Léo Marcos me fez um comentário. Repara só como é coisa. O Léo Marcos virou e disse assim: rapaz, o Ailton é muito feio. Mas isso aí, apesar de ser uma verdade, que nós homens somos tudo feio mesmo, mas Ailton, rapaz, Ailton não presta não, Ailton não sei o quê. Aí eu ouço aquilo. Primeiro é que o Léo Marcos já está errado em me falar. Eu preciso, quando o Léo Marcos me fala, dizer: meu irmão, não fale mal do irmão não. Mas olha só, eu acolho aquela palavra do Léo Marcos e vou para o irmão e digo: ó, Léo Marcos falou que você é feio. Sabe o que acontece? Isso separa grandes amigos. Quantas vezes já aconteceu comigo de vir um discípulo se aconselhar comigo a respeito de uma situação, a respeito de um irmão, e eu orientá-lo, porque isso faz parte do trabalho pastoral e do discipulador, e eu orientá-lo, dizer assim: ó, irmão, com relação a essa situação, faça isso, o irmão está errando nisso, faça isso. Eu oriento segundo a palavra. Aí a pessoa vai para o outro e diz assim: ó, o pastor disse que você está errando nisso, naquilo. Aí aquela pessoa fica com problema comigo, porque na imaginação dela, ela está no meio de uma briga, na imaginação dela, o pastor falou mal dela também. E isso, irmãos, isso é um problema seríssimo. E a igreja precisa ser instruída sobre isso, porque isso faz separar grandes amizades. Nunca fale para uma pessoa o que o outro falou dela. Vá para a pessoa que falou dela e corrija com amor. E diga assim: meu irmão, você falou mal de fulano, você prestou atenção nisso? Eu queria aqui colaborar com você. Dizer: meu irmão, não faça mais isso não. O que a Bíblia orienta sobre isso? E aí, irmãos, esse negócio é um caldeirão do diabo para semear desconfiança na igreja. Só uma coisa, quando ele falava aí, às vezes a gente, por exemplo, eu tenho um irmão que é muito próximo e esse irmão vai fazer algum comentário, vai ser maledicente, né? Aí eu vou ouvir. Aí às vezes, porque ele foi falar com você porque você é muito amigo dele, né? E geralmente é assim, né? A maledicência acontece quando a pessoa vem dizer para você por quê? Porque se sente à vontade com você, né? Vai lá dizer.
E muitas vezes a gente não repreende ou corrige a pessoa, querido, olha, porque a gente fica naquela, se eu fizer isso, ele, né? Eu vou ficar mal com a pessoa, eu vou ficar ruim, Então às vezes acontece disso, né? A pessoa chega para você, e você, ao invés de mostrar para ela, né? Querido, isso aqui não é vontade de Deus. Isso aqui não é o que Deus quer. Mas é por causa da tua amizade ali, muitas vezes aí passa por cima do princípio de Deus, do que Deus quer. Tá. E às vezes você fica com medo da pessoa ficar chateada porque você está corrigindo ela. Eu não disse nada para não ficar chateado, mas aí vai e comenta com o outro. E isso é uma coisa errada. Você precisa ter, o ambiente da igreja precisa ser tal que a gente possa repreender o irmão com amor. Isso não, querido, não faça não isso. Por quê? E às vezes o irmão vai até se explicar melhor, dizendo, não, mas olha, eu entendi você, entendi, compreendi, mas não faça mais não. A desunião na igreja precisa ser combatida na base, na raiz. E a desunião começa em problemas de relacionamento entre irmãos e na maledicência, que vai formando, primeiro é 1 contra 1, depois é 2 contra 1, depois é 3 contra 1, depois 2 contra 3, e 4 contra 5 e por aí lá vai, e a divisão vai sendo formada. Eu queria só fazer uma observação, eu queria dizer assim, orientar os irmãos, evitem nas conversas entre irmãos na comunhão falar sobre pessoas. Evite. A não ser que você vá falar bem da pessoa. Mas se tem alguma dificuldade, alguma coisa, evite conversar. A menos que seja sua função. Por exemplo, eu e Dileuza conversamos sobre Larissa e Gabriel. Por quê? Porque nós somos pais e temos a missão de cuidar deles. Paulo e Silas conversavam sobre os irmãos, porque era função deles. Quando estamos na liderança, conversamos sobre os irmãos. E conversamos, inclusive temos a tarefa de julgar, entre aspas, de conferir o comportamento de cada um dos irmãos, se está dentro da Escritura ou não. E se ali em conversa percebemos que tem alguém que está com um comportamento fora da Escritura, discernimos juntos ali e procuramos uma orientação, uma saída, uma situação para que aquele irmão volte para a vontade de Deus. Isso aí não é maledicência. Amém? Mas se não faz parte da sua missão, não converse sobre pessoas, converse sobre Jesus, converse sobre a Escritura. Agora, pode-se aconselhar uns com os outros, mas aqui mais para frente vem mais orientação a respeito disso. Uma outra coisa que causa divisão na igreja, o ponto 6.3, é insubordinação. E essas coisas aqui que a gente citou não é só na igreja não, em todo o ambiente de trabalho nosso, esses problemas tem. O que é um insubordinado? No dicionário diz assim, que possui ou demonstra um comportamento desobediente, que não aceita regras, normas ou preceitos que lhe são impostos. Na tradução B, no significado B, diz assim, falta de dependência, que expressa insubordinação e ou indocilidade. Os insubordinados, e hoje em dia isso está muito comum no mundo, porque as pessoas estão com a mente muito crítica e tudo para elas tem defeito. O pai tem defeito, a mãe tem defeito, e eles usam os defeitos dos pais para serem menos obedientes, e usam os defeitos dos discipuladores para ser menos obedientes, e usam os defeitos da igreja para ser menos obediente àquilo que a igreja fala. E a obediência fica só nas questões de alma, ou seja, se eu estou emocionalmente bem com a igreja, então eu faço aquilo que é orientado. Se eu não estou bem com a igreja, então...
E para um insubordinado cair em maledicência, ó, é rapidinho. O pior é quando os insubordinados encontram apoio em outros. Encontra gente que apoia, não, você tem razão mesmo. E aí ela já está insubordinada, e aí ela fica mais ainda, e se enche de razão. O que devemos fazer quando encontramos um insubordinado? Devemos orientá-lo. Tem um texto que diz, 1 Tessalonicenses 5,14. Diz o quê? 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Amparei os fracos. E sejais longânimos para com todos. Então, o insubordinado de ser admoestado. O que é admoestar? Você chamar a pessoa e dizer assim, querido, o que você está fazendo não é correto. Eu quero te animar aqui, ó, te exortar. A admoestação é uma exortação com nota de repreensão. Você repreende animando. Só você, isso aí não está legal. Precisa corrigir. Os 6.4 são problemas de relacionamento mal resolvidos. Isso aqui a gente já citou alguma coisa, mas os problemas de relacionamentos mal resolvidos geralmente desembocam em ressentimentos e amarguras. E olhem o que o texto de Hebreus 12:14 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outra tradução diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e vos perturbe e cause confusão, contaminando a muitos. Na tradução que eu li aqui, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Uma pessoa amargurada, que fala da sua amargura para outro, o outro também fica amargurado. Isso contamina com uma facilidade incrível e vai causando divisão. Isso se resolve com o quê? Diálogo, ouvir as duas partes, retratar, pedir perdão. Essas coisas todas que eu citei têm um outro nome, que esse nome não está na Bíblia, mas é um sinônimo de nomes que estão na Bíblia. Chama-se antagonismo. E lá no dicionário, antagonismo é forte oposição de ideias, sistemas, grupos sociais, incompatibilidade, rivalidade. Força, princípio ou tendência contrária, oposição. Na química, é a interação de duas substâncias que uma anula o efeito da outra. Por isso Jesus disse que um reino dividido não subsiste, porque enquanto uma turma quer trabalhar e produzir algo, a outra que se opõe anula o serviço que aquele quer fazer. E aí a coisa trava e não anda, só anda para trás. E os antagonismos vão gerando facções na igreja. E o que é uma facção? Facção é uma reunião de pessoas que se comportam ou pensam de uma maneira diferente daquelas que fazem parte do seu grupo ou partido. A exortação da palavra é que pensemos uma só coisa, que tenhamos o mesmo pensamento. E vamos para alguns textos na Escritura para você ver o quanto essas coisas são consideradas graves na Escritura e o quanto a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá. Tiago 3, 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade.
Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Vão abrir? Diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que se opõem. Em outra tradução diz: disciplinando com mansidão os que se opõem ou os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Quando nasce uma amargura no coração, você começa a viver diferente daquilo que Jesus mandou você viver. E de repente você está com um problema com o irmão, quando a Bíblia diz perdoa, quando a Bíblia diz ama, e você está se dividindo com o irmão. Na verdade ali você está preso em laço. Aqui Paulo está orientando Timóteo, e está dizendo: Timóteo, quando houver alguém na igreja que estiver resistindo ao seu trabalho, estiver se opondo ao seu trabalho, seja manso, ensine com mansidão, seja sofredor, mas discipline com mansidão, para ver se ele se desgarra do laço de Satanás, para que ele volte à sensatez, para que ele pare de fazer a vontade do diabo. E aqui, essas pessoas que resistem, algumas coisas são comuns. Algumas coisas são comuns a essas pessoas. Baixo grau de obediência ao que é ensinado. Maledicência é muito comum, porque ela fala aos outros as suas discordâncias. Ela produz relativização na obediência dos irmãos, porque ela está ali nos bastidores dizendo: ó, não é assim não, ó, aqui eu discordo, ó, não é assim não, ó, isso aqui eu não creio. E às vezes é uma pessoa que tem diferença de fé com a gente, não crê como a gente crê, e se crê diferente, vai ser difícil para ela conseguir obedecer aquilo que a gente ensina. Como é que eu vou fazer uma pessoa, levar a pessoa ao batismo, se ela não crê em batismo? Ela vai ter que procurar um grupo que não crê em batismo para reunir. Mas se a pessoa convive conosco, então ela precisa andar conforme a gente orienta, né? Não? Senão não vai haver unidade nunca. E ela, sem perceber, vai estar semeando discórdia. E às vezes é sem perceber. E alguém precisa avisar. Alguém precisa dizer: olha, isso aqui que você está fazendo aqui. E às vezes a pessoa não sabe, não percebe que está fazendo. E os outros que estão ao redor dela já não obedecem tanto, porque também sua cabeça começa a ficar confusa. E isso vai produzindo facção na igreja. E a facção, ela tem efeito ruim sobre a igreja, porque ela trava o crescimento da igreja, enfraquece o trabalho da liderança, o trabalho dos discipuladores, faz a liderança trabalhar gemendo. A igreja não sente os bons efeitos do trabalho dos ministérios, incentiva o espírito crítico negativo. Os irmãos começam a botar lupa nos defeitos. E quem é pai e mãe sabe. Você está ali orientando os filhos, você está ali ensinando os filhos, mas os filhos começam a olhar para os defeitos dos pais e por conta disso já não dão crédito ao ensino. E o pior é quando um filho que está insubordinado está dentro do quarto com o outro, conversando com o outro, dizendo das coisas que discorda, e aí o outro passa a discordar também, porque isso contamina. Então isso é um perigo.
As facções na igreja também alejam os ministérios, pois diminui o sentimento de cooperação entre os irmãos. A igreja quer ir para um lado, mas não encontra gente que diz assim: não, eu estou aqui para ajudar. Qualquer projeto que a igreja queira botar à frente, não encontra ninguém que queira ajudar. Por quê? Porque as pessoas estão inseguras, porque já ouviram um monte de moído, um monte de conversa, e de repente não querem mais ajudar. E aí os ministérios ficam trabalhando o quê? Sozinhos e sobrecarregados. E essa sobrecarga e esse ambiente de igreja causa insegurança nos ministérios, em confiar nos irmãos, porque diz assim: eu vou colocar fulano para fazer esse trabalho, será que ele vai ensinar alinhado com a gente? Ou será que vai ensinar diferente da gente? Será que ele vai ensinar é fruto da cabeça dele, ou ele confere com a gente? Será que ele é fiel ou não? E aí a liderança trabalha gemendo, trabalha com dificuldade. Ao longo da história, tive situações desse tipo. Olha o que diz Tito 3, 10, 11. Evita o homem faccioso. Depois de o teres advertido primeira e segunda vez, sabendo que o tal é pervertido e peca, sendo condenado por si mesmo. Irmãos, todo faccioso precisa ser advertido. Você precisa advertir. Todo faccioso precisa ser avisado uma, avisado duas. E na terceira vez, você deve evitá-lo, para que você também não fique confuso. É a orientação da Escritura. Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Defina-se a juntar com Jesus, a pacificar, a trabalhar pela unidade. Senão você vai dividir o corpo de Cristo. Isso é sério. Mas lembre-se, irmãos, não sejam apressados em julgar. Aquela pessoa que está discordando nem sempre percebe o efeito da discordância dela. Ela nem sempre tem a intenção de ser faccioso. Ele está ali às vezes envolvido nas emoções ali, nas situações, ou uma fé diferente que ele tem. Mas ele precisa, mesmo com a fé diferente, ter a postura correta. Então ele precisa ser ensinado, instruído, orientado. Vamos para outro texto. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Paulo manda uma carta para os Tessalonicenses e ele diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa epístola, notai-o, e não vos relacioneis com ele, a fim de que seja envergonhado. Todavia não o considereis como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Eu lembro quando eu vivia na sala de aula, eu não andava com os colegas que eram rebeldes, porque senão eu me tornava rebelde também. Só que aqui ele está falando de uma decisão disciplinar. Notar a pessoa é a gente chegar aqui na frente e dizer assim: o fulano de tal não está vivendo em obediência à igreja. Só que até um pastor chegar aí e dar essa nota, é preciso que os irmãos que veem aquele que está insubordinado, é preciso que ele diga ao irmão, que oriente o irmão. Isso não precisa nem chegar no Vinícius. Você mesmo vê que a pessoa está insubordinada e diz: irmão, o que está acontecendo com você? Por que você não está obedecendo? Às vezes tem outros motivos também. Às vezes é falta de fé, às vezes é confusão na cabeça. Você vai lá, ajuda, ajusta, dá um apoio, a pessoa reorganiza a cabeça. Então você tem que ir com amor, amém? Para tirar aquela pessoa do laço de Satanás. Porém, se ela é insistentemente insubordinada, evita. Diz assim: eu não vou andar mais com fulano. Mas não sai dizendo para outros, não. Eu não vou andar mais com fulano. Evita. E aí aquela pessoa vai ser levada a um arrependimento. Tiago 3,16. Onde há inveja e espírito faccioso,
aí a perturbação e toda obra perversa. Isso a gente já leu. Romanos 16, 17. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas sim aos seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Aqui outra palavra, incautos. Judas 1,18, os quais nos alertavam, dizendo: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão suas próprias ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas, e não têm o Espírito de Deus. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Há casos mais extremos de pessoas que podem passar pelo nosso meio que nem convertidas são. Nem convertidas são. E que podem passar pelo nosso meio. E a gente tem que estar atento. Mateus 18, 15, 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não é para espalhar. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentio e publicano. O pecado deve ser notado, avisado, repreendido, para que o irmão não se perca no pecado. Para salvar o irmão, isso é uma medida amorosa, é uma medida de amor, assim como você avisa os seus filhos quando eles estão errando. Precisa o pecador ser avisado. E se o pecador ainda assim persevera naquele pecado, ele deve ser denunciado. É o que Jesus orientou, não é palavra de Vinícius. Deve ser trazido à liderança. E a liderança vai fazer uma tentativa de novo de salvar aquele irmão. E se ainda assim ele recua, então ele tem que ser considerado gentil e publicano. Ou seja, ele tem que ser expulso da igreja. A expulsão da igreja não é o que a gente gosta de fazer. Mas há casos extremos, eu não lembro na nossa trajetória se a gente expulsou alguém, mas às vezes é necessário. Porque se você deixa uma pessoa assim no meio da igreja, ela vai causando confusão, causando situações complicadas. Tito 1, 9 e 10. Apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Aqui tinha um grupo no meio lá dos irmãos que estava ensinando que tinha que se circuncidar. E Paulo já tinha orientado a igreja que não precisava. E estavam ensinando, e Paulo dizia assim: é preciso fazê-los calar. Então tem que chamar a turma no canto, repreender. E eu queria pedir aos irmãos que não jogassem nas minhas costas essa tarefa. Porque os textos que a gente leu até agora não fala que é para os pastores fazer. O texto fala que é para a igreja fazer. Amém? E se a igreja fazendo não dá resultado, traz aos pastores. Eu já ouvi casos assim de irmãos dizer: eu vi o outro pecar, mas quem sou eu para repreendê-lo? E vem contar para mim. E aí o que eu oriento, irmão? Diz: irmão, foi você que presenciou. Como é? Eu vou chegar lá agora, sem você ter falado nada com ele. Eu vou chegar lá agora e dizer: fulano de tal disse que viu você fazendo isso e isso. Primeira coisa é que você tem que checar com o irmão. Às vezes é um mal entendido. Você tem que ir lá, checar com o irmão: o que está acontecendo aqui? E checar de fato se é aquilo que você está vendo.
E se é aquilo que você está vendo, repreender o irmão em amor. Eu te amo, meu irmão. Eu não quero você no pecado, eu não quero perder você. Mas, se ele continua, leva 2 testemunhas. Se ele continua, traz-o à igreja. Se a igreja não faz isso, sobrecarrega os ministérios pastorais. E a gente fica só bombeiro, só apagando fogo, ao invés de estar se dedicando à oração e à palavra e ao trabalho do serviço da igreja, está se dedicando só a resolver pepino quando você deveria resolver. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti mesmo, para que também não caias em tentação. Se alguém for surpreendido numa falta, fuja dele, para ele não ficar chateado, não fale nada e denuncie ao pastor. É assim que está na Bíblia? Na Bíblia está que você deve corrigir o irmão com espírito de mansidão. Afinal de contas, você ama o irmão, né? 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros ou insubordinados, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Irmãos, de toda essa palavra eu tirei 11 pontos de conclusão. Primeiro ponto: o ambiente da igreja deve ser de muita unidade. Vamos repetir? O ambiente da igreja deve ser de muita unidade. Ponto 2. As divisões atrapalham a obra de Cristo. As divisões atrapalham a obra de Cristo. Ponto 3. Os facciosos não devem encontrar apoio dentro da igreja. Os facciosos não devem encontrar apoio dentro da igreja. Ponto 4. Devemos nos esforçar por guardar a unidade. Devemos nos esforçar por guardar a unidade. Ponto 5. Unidade não acontece naturalmente, é fruto de trabalho e esforço. Unidade não acontece naturalmente, é fruto de trabalho e esforço. Ponto 6. Devemos sarar todo antagonismo e facção entre nós. Devemos sarar todo antagonismo e facção entre nós. Ponto 7. Devemos ser pacientes para com todos, caminhar a segunda e terceira milha. Devemos ser pacientes para com todos, caminhar a segunda e terceira milha. Ponto 8. Devemos disciplinar os que se opõem a fim de libertá-los. Devemos disciplinar os que se opõem a fim de libertá-los. Dando a nota de que se opõem rebeldemente, né? 9. Devemos evitar andar com os facciosos. Devemos evitar andar com os facciosos. Ponto 10. Devemos denunciar o pecado. Ponto 11. Os facciosos devem ser disciplinados. Disciplinados. Amém? Irmãos, essa é uma palavra instrutiva, porque hoje eu tenho no meu coração a conclusão de que nada atrapalha mais a igreja, nada impede mais o crescimento da igreja do que divisão na igreja. A gente deve se esforçar para guardar essa unidade, e eu preciso instruir bem os irmãos, porque às vezes os irmãos não detectam, os irmãos não percebem, por falta de instrução. Então eu tenho que dar instrução aos irmãos. Amém? Vamos ficar em pé?